Vamos girar o assunto aqui no nosso Morning Show, porque esse ano é ano eleitoral e é ano de gritar, de berrar, de tentar convencer a população. Bom, no caso das atrizes Marieta Severo e Andréa Beltrão, convencer as pessoas a votar no Lula. É isso mesmo, Paulinha? Não, pelo menos elas declararam o voto no Lula para as eleições desse ano. E Marieta Severo e Andréa Beltrão, que foram entrevistadas pela Folha na ocasião aí dos 15 anos do Poeira, que é um teatro que elas fundaram em Botafogo, no Rio de Janeiro, e por isso endereçaram também a outros assuntos nessa entrevista. Então, por exemplo, elas falaram a respeito de cortes de verba destinadas especialmente ao teatro, né? A gente teve ali cortes de verbas da Petrobras, outras medidas que os apoiadores do presidente Bolsonaro entendem como o fim da mamata. E aí a Marieta Severo comentou o seguinte a respeito disso, olha, é má intenção. Conseguiram colar essa pecha na gente. A mamata deles continuou. Só não é desvendada porque eles se protegem. Fizemos todo o Poeira com o nosso dinheiro, mas não temos nenhum problema com a Lei Rouanet. A gente só tem a favor. Todos os países do mundo têm incentivo fiscal para a indústria cultural, que rende milhões e emprega milhões. Essa Secretaria de Cultura que está aí não entende nada. A Marieta Severo também disse o seguinte, olha... Nunca se falou tanto na palavra democracia. Por quê? Porque ela está sendo ameaçada todo santo dia. Temos que relembrar todo dia o que é a democracia, vendo as instituições ruindo por dentro. Esse ano é o ano de berrar, gritar, tentar convencer, tentar ver quem são esses 20% da população. Qual a alma de vocês para apoiar isso? Eu tenho medo, fechou aqui. Eu tenho medo, já ouvi isso uma vez, hein? Pra quem não lembra, a Regina Duarte. Medo da Regina justificava. Medo que tinha se o Lula fosse eleito na ocasião, né? Quando ela fazia a campanha para o PSDB. Eles já estão malucos aqui, assim, não dá nem pra contar o que a Marieta falou, ninguém nem quer ouvir aqui, entendeu? É difícil. Mas foi isso, e elas declararam o voto ao Lula, tanto a Marieta Severo como a Andréa Beltrão. Paulo, o que você acha da Secretaria de Cultura, Paulo? Você foi citado Você acha que... Eu vi. Eu queria primeiro me apresentar pra ele, né? A carapuça serviu, Paulo? A carapuça serviu? Não sei se é você, né? Não sei se tava... Não, mas eu continuo com vergonha dele como secretário de Cultura. Eu não mudou nada. Direito de resposta 86 amanhã. Aliás, não só eu, como a Adriles Jorge também. A diferença é que eu falo e o Adriles... Não tenho vergonha, eu sou crítico à política cultural do Brasil, porque eu acho que ela é muito mais negativa do que positiva. Também. Olha, Paulo, Martins que também. isso, Todo mundo bem envergonhadinho, mas tudo bem. Escuta, vamos voltar a falar dos artistas? Bora, da mamata. E aí, Zoe Martínez? Grandes atrizes, inclusive, né, Marieta? Você já assistiu alguma novela das duas? Já. Aquela Entre Tapas e Beijos e A Grande Família. Eu assistia bastante quando eu cheguei de Cuba, que eu ainda assistia a Globo. Agora, mas você gostava, né? Mas o produto novela, elas gostam. As duas são ótimas atrizes, isso não dá pra negar. Depois que o Bolsonaro entrou no poder e elas foram contra, você passou a não gostar mais. Não, eu gosto delas como artistas. Tem que saber separar. Tem que saber separar. Agora, caíram muito no meu conceito, porque essa atitude das duas só mostra como elas estão pensando só no próprio bolso e não no povo brasileiro. Em 2019, a Petrobras ela parou de financiar o teatro em que as duas são sócias. Então, por aí você já vê, né? A mamata foi cortada e elas agora querem defender, né, apoiaram publicamente, sabendo dessa responsabilidade, porque as duas têm muitos seguidores, então vão acabar influenciando muita gente a apoiar um condenado que conseguiu fugir da justiça por ter aí os amigos ministros que ele e a Dilma colocaram no próprio STF. Então, livraram a cara do maior corrupto da história do Brasil, que nem a pandemia conseguiu destruir tanto o Brasil como o governo do PT. Então, assim, gosto delas como atrizes, Paulo, mas infelizmente caíram total no meu conceito, porque só mostra o oportunismo dessas pessoas. Ô, Guga, você é amigo das duas, né? Olha, adoraria, infelizmente ainda não, serei um dia. Nossa, e eu acho que o artista que declarar voto pro Bolsonaro só pode ser sadomasoquista, porque não tem
Não tem presidente que perseguiu mais os artistas do que Jair Bolsonaro. Com esse sentido agora de mamata, Lei Rouanet, esse tipo de informação que os artistas sensatos estão com Bolsonaro. Os oportunistas estão com Lula. Quais estão com Bolsonaro? Os sertanejos. É curioso isso que a Zoe falou agora, Guga. Por que o sertanejo está com Bolsonaro? É do povo. Então, porque não precisam da mamata para ter dinheiro. Eu não acredito. Eu acho que, primeiro, a gente tem que tentar associar o sertanejo, que é conservador, ou um ator progressista, à mamata. A gente só deve fazer isso se a gente realmente souber o que está falando e tiver provas do que está dizendo. A gente não pode fazer isso por achismo, por vontade política. Eu acho um pouco de responsabilidade. Eu não faria isso e não vou fazer. O que eu acho é que o sertanejo, ele tem sim um perfil mais conservador, mais religioso, mais atrelado a um discurso religioso e, enfim, faz mais sentido ele se identificar com o perfil do Bolsonaro. Os atores, eles são mais progressistas, os artistas, eles de teatro, os artistas plásticos, geralmente são pessoas que estão atrás de propostas que fazem a pessoa refletir, que fazem a pessoa pensar, mudar. Enfim, são pessoas geralmente com perfil mais progressista. Eu acho que é isso que separa os dois. Mais inteligentes, você quer dizer? Não quero dizer que é mais inteligente, porque eu acho que tem dos dois lados. Eu acho que tem dos dois lados coisas positivas. Você tanto do lado conservador, que o sertanejo quanto do lado progressista. Tá falando que sertanejo é burro e ator da Globo. Todo mundo é burro, que não concorda com ele é burro. Jamais diria isso. São perfis diferentes, um é mais conservador, outro é mais progressista. Agora, eu acho muito estranho um ator, uma atriz, agora, nesse momento, declarar voto ao Bolsonaro, porque não existe ninguém que tenha desconstruído mais o setor aí da cultura, acabou inclusive com o Ministério da Cultura, colocou ali a Regina Duarte, agora está o Mário Frias, pessoas completamente incompetentes para o cargo. O Mário Frias não tem ninguém que tenha perseguido mais os artistas do que o Jair Bolsonaro. Então me estranharia muito se elas declarassem voto ao Bolsonaro. Muito bem. Adriano Jorge. A minha análise é psicanalítica. Essas duas são grandes atrizes, são representantes não de uma classe artística, elas não são a representação da classe artística, porque a classe artística não se resume ao Projaquistão, não se resume à Rede Globo. A classe artística é muito maior. Tem político, tem artista sertanejo, tem artista de rincão, tem grandes teatrólogos, dramaturgos, tem grandes poetas não conhecidos no Brasil, que não se restringem ao eixo Rio-São Paulo e não se restringem ao progressismo do Projaquistão. Agora, elas passaram a vida inteira defendendo o PT, defendendo o Lula, lutando justamente, aliás, contra uma ditadura conservadora, uma ditadura de direita, uma ditadura positivista, que seja, e eu execro qualquer tipo de ditadura, seja ela a esquerda ou a direita. Aí, no momento em que assume Lula, e no momento em que são revelados os crimes deletérios de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT, que formaram o maior esquema de corrupção da história, não da República Brasileira, mas da humanidade já visto, elas se calam, elas silenciam. Por quê? Porque elas percebem que uma vida inteira foi jogada na lata do lixo. E que elas erraram essa vida inteira. Elas sabem que elas erraram. Elas sabem que elas defendem um governo abjeto, um governo corrupto, um governo que perpetrou o maior esquema de corrupção, mais uma vez, da história da humanidade. Mas elas não conseguem, por narcisismo contrariado, admitirem para elas mesmas esse tipo de fato deletério nas suas vidas, que elas jogaram a sua vida ideológica no lixo. E aí elegem um inimigo comum, chamando-o de genocida, porque Bolsonaro de assassino, ameaça a democracia. de antidemocrata. Quem ameaça a democracia é o candidato delas. Não percebendo que quem ameaça a democracia é Lula quando faz acenos a governos ditatoriais. Não percebendo, fingindo não perceber que quem ameaça a democracia é o Supremo. Peraí, Paulinho. Que é o Supremo Tribunal Federal que tem prendido, calado, perseguido vozes. Pior, olhando para o próprio narcisismo, falando exclusivamente de Lei Rouanet, quando o Brasil é muito mais que a Lei Rouanet. Pessoas estão passando fome, Marieta, Andréia, por causa de isolacionismo, defendido inclusive por vocês duas. E você, Marieta Severo, que lutou a sua vida inteira justamente contra a censura, infelizmente, joga a sua percepção e a sua história no lixo. No lixo, quando apoia e defende um erro por narcisismo contrariado de apoiar um governo corrupto, um homem que apoia ditaduras, um homem que foi e é o maior bandido dessa nação, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito. Abra os olhos desse narcisismo contrariado. Você jogou sua vida no lixo e você está negando a essência da sua história contra a censura, apoiando um governante ladrão.